Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão que venceu na noite desta quarta-feira a equipe do Atlético Paranaense no primeiro jogo da Copa do Brasil. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias e a repercussão da mídia em cima dessa vitória do Timão nas quartas de finais da competição. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e já começa a pensar no jogo do final de semana contra o Palmeiras. E vamos aí com o vídeo. A Lili prometeu que voltaria se tivesse alguém, movimentação lá na saída do Corinthians. Caramba! E tem. Ela falou, se tiver alguém, se tiver algum jogador, prometeu e entregou, hein, Lili? Ah, você sabe, aqui é assim, né, Bruno? Beijo pra vocês novamente, tá aí, ó. O Memphis autografando a camisa dos torcedores. Já tá um tempinho atendendo a torcida aqui fora, né? O momento em que a delegação deixa o hotel aqui em Curitiba. Outros jogadores pararam também ali, o Romero, o Garro, o Gustavo Henrique, o goleiro Hugo Souza. Mas o Memphis tá firme e forte, passando ali por cada torcedor, tirando foto, assinando camisa, assim como ele fez quando chegou, quando desembarcou aqui em Curitiba. Então ele atendendo aí o carinho dos torcedores do Corinthians. O Memphis que voltou antes do previsto, da lesão dele, né, na posterior da coxa direita. Ele que ainda estava no departamento médico, teve um quadro de virose nesse intervalo de tempo, então a gente imaginava aí que ele pudesse demorar um pouquinho mais para retornar, mas conseguiu retornar a tempo desse jogo importante. Ele entrou na segunda etapa na noite de ontem contra o Furacão, mas já foi importante porque o departamento médico passou um cronograma ali de tempo para a comissão técnica, para o técnico Dorival Júnior, sobre esse retorno do Memphis, que seria aos poucos. Então ele teve uma minutagem na noite de ontem e aí para o jogo contra o Palmeiras deve ganhar mais minutos em campo, ainda mais que não é o gramado sintético, né? Ontem mesmo pelas redes sociais ele fez uma nova reclamação aí do gramado lá da Arena da Baixada. Agora a gente vê o Mateuzinho ali também tirando foto com os torcedores. Mateuzinho que já tinha entrado no ônibus, mas voltou ali para tirar foto com os torcedores. Ele que foi muito importante ontem, né? Acabou dando a assistência para o Guinegão marcar o gol. Houve uma preocupação porque o Mateuzinho ele acabou sentindo dores, mas o departamento médico já tranquilizou. A assessoria do Corinthians também passou para a gente ontem mesmo ali no estádio que a situação dele é tranquila, não é preocupante. É claro que ele será avaliado a hora que chegar em São Paulo, mas não é tão preocupante a situação do Mateuzinho, até porque, né, o Dorival já está tendo que lidar com muitos jogadores no departamento médico. Então tá aí, ó, a gente pegando o exato momento da saída da delegação, esse carinho com a torcida. Confesso que eu pedi um jogador para falar com a gente, alguém para falar ao vivo, né, já que a fase é boa, veio de Vitória, ganhou do Vasco, mas eles disseram que não era o momento, teriam que ir para o aeroporto. Falei, tá bom, eu não entendo, mais respeito, mas não tem problema. Eu tô aqui na frente do hotel, então, mostrando tudo aí pra vocês ao vivo neste Sport Center, Bruno Vicari. Ô Lili, só em relação ao Mateuzinho, como você estava falando, que não é algo preocupante, né, e grave, mas isso quer dizer que ele pode jogar no domingo? Tem essa possibilidade ou é preocupante em relação às semanas, assim, de recuperação? Seguinte, a gente conversou ontem com o Dorival falou que ia esperar para conversar com o departamento médico, isso na coletiva de imprensa. Depois, ali na zona mista, a assessoria veio pra gente e falou assim, ó, a gente conversou ali, não é nada grave, ele vai ser avaliado, mas ele deve estar à disposição no domingo. Aí a gente percebe assim, ele não tá andando, mancando, desde cedo a gente tá no mesmo hotel, não percebi nada disso. Sei que não quer dizer nada, mas a princípio eles estão tranquilizando, dizendo que ele deve estar à disposição sim. Até porque não tem substituto, né? Ou é o Félix Torres de lateral direito, ou o Charles improvisado na lateral direita também. Vamos ver a subida no ônibus, ó. Não vimos. Não viu. É porque a porta tá do outro lado, mas... Porque é isso, né? Na lateral esquerda não tem o Bidu, certo, Lili? Porque tá suspenso, mas aí tem o Anrileri. Aí tudo certo, né? Apesar do Bidu tá jogando bem também. Muito bem. Tem o Anrileri. Agora... Porque o Hugo, lateral, tá no departamento médico, tá? Quem? Quem tá no departamento médico? O Hugo, lateral esquerdo, tá no departamento médico ainda. Tá. E aí na lateral direita... Então, falando da lateral aí não tem, esquerda, né? Aí né? é Não Félix teria. Torres ou, sei lá... Léo Maná... Não, foi emprestado. O Léo Maná, que foi emprestado, então saiu. seria a questão...
do Félix Torres improvisado ou o Charles. O Charles com Ramon Dias jogou algumas vezes na lateral direita também. Não são as opções. Ô, Lili, o Ranieri ontem não tava, né? Mas ele tava suspenso ontem, é isso? Isso, ele cumpriu suspensão, então ontem não jogou, mas no domingo estará à disposição, né, no Campeonato Brasileiro. Aí o Garro, o Memphis, e aí a novidade fica pelo Yuri Alberto. Ontem o Dorival deixou em aberto e falou assim, ó, a gente deve ter o retorno, ainda vamos confirmar, mas muito provavelmente o Yuri Alberto estará no banco de reservas entre ao longo da partida. O próprio Ranieri é importante porque nessa questão de 3 zagueiros, ele muitas vezes faz essa função também, né? Não são 3, ele não é um terceiro zagueiro, mas ele joga assim, né? Mas aí o problema não é o terceiro zagueiro, o problema é a lateral direita. É a lateral, que é aí a ala direita. Deve ser o Félix mesmo. Mas aí não dá, pô. Não, aí se jogar assim, aí é o Charles. Não, mano, Charles e Félix Torres já tem dificuldades jogando na posição deles, imagina improvisados. O Félix, quando jogou ali, toda vez que entrou, comprometeu. O Charles, jogador com dificuldade no passe. Então é um problema grande pro Dorival mesmo. E o Dorival falou isso, né? Eu tenho tido problemas recorrentes, físicos, de lesões, que me impedem dar uma estabilidade pro time. Isso, de fato, impacta no trabalho. Não é só cobrar do Dorival, mas também entender esse momento de várias lesões do Corinthians. É até surpreendente o Mateuzinho, a questão do Mateuzinho não ser tão grave pela forma, né, que ele saiu. Porque meio um chicote ali na hora que ele tava correndo, né? Sim. E geralmente quando é isso, geralmente é estiramento. E aí ele fala assim, em 3 semanas, não sou médico, né? A gente viu outro dia assim, o Ademir, né? Foi o Ademir. Geralmente é um tempinho considerável. Estranho falar que não é tão grave. O próprio Memphis. Sim, também. Geralmente é esse período, 3 semanas. Mateuzinho difícil de substituir. Olha a imagem, olha lá, ó. É estranho. Já na hora, né? Geralmente isso é quando, né? Abre ali a musculatura. Por isso que eu até surpreendido com a informação que a Lili, né? Enfim, mas ele tava andando pelo Sim, normalmente. O Mateuzinho jogando muito bem, né? Segunda assistência dele pro Guinegão, consecutivo. Melhora considerável quando vai pra segunda linha, né? Lili, obrigado, viu? Bom retorno aí pra você. E foi ótimo, hein? A Lili falou que, ó, pode pintar alguém e a gente viu a Fiel abraçando aí os jogadores. Valeu. Isso aí, valeu, gente. A gente gosta de ao vivo assim. Daqui a pouco eu tô voltando pra São Paulo. Beijo. Boa, bom retorno pra você e a gente... Turco, que tá lá no CT Joaquim Grava. O Corinthians conquistou um resultado muito importante fora de casa na Copa do Brasil e uma sequência importante, né? Porque vem da vitória fora de casa também no Campeonato Brasileiro. Com a estrela do novo Xodozinho, né? Que tá sendo super importante. Mas ao mesmo tempo tem a notícia ruim da lesão do Mateuzinho. A gente já tem notícia... se ele realmente, né, se já foi constatado o grau da lesão, o que a gente pode trazer de novidade nesse sentido, minha amiga? Bem-vinda ao Tá1. Vamos lá, Joana. Muito boa tarde para você, minha querida. Uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Primeiro, a gente fala dessa vantagem do Corinthians, que agora só joga pelo empate, né? Vem aqui essa vantagem para jogar dentro de casa no dia 10 de setembro. Ainda tem um tempinho até lá, mas o Corinthians consegue respirar um pouquinho mais aliviado. E a gente fala da atuação do Guinegão, um jovem de 18 anos, veio da base do Corinthians, torcedor do Corinthians desde pequenininho, está sendo muito participativo nos jogos, chegou num momento de muita incerteza, de muita instabilidade na equipe. Ainda assim está conseguindo entregar muito resultado, entrou substituindo ali como titular, substituindo o Yuri Alberto, que está passando por uma cirurgia de hérnia, e nos 3 últimos jogos ele marcou contra o Bahia, marcou contra o Vasco e marcou agora contra o Atlético Paranaense. E na entrevista do pós-jogo falou que se o Dorival deixar ele jogar também no domingo, quem sabe ele também não marca contra o Palmeiras. Também quero destacar a atuação do Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Ele fez defesas super difíceis durante a partida, uma cobrança de falta do Zapelli, também uma cobrança ali, um cabeceio ali, meio a queima-roupa que ele defendeu. E no final do jogo ele desabafou na entrevista, falou que passou por momentos difíceis na vida pessoal. Disse que isso não afetou a vida ali como atleta, mas que foi um momento difícil, que ele, a esposa, a noiva dele, perderam bebês nesses últimos tempos, mas isso não afetou o futebol dele, né? Então ele dedicou a partida à esposa dele, depois da belíssima atuação dele, e ele que foi convocado para a seleção brasileira, né? E esse é um problema para o Dorival do futuro, porque o jogo de volta na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense é no dia 10 de setembro. Os jogos da seleção brasileira acontecem no dia 4
e no dia 9 de setembro. Então, um dia antes, não se sabe ainda se ele consegue voltar, mas como eu falei, um problema é para o Dorival do futuro, porque o Dorival do presente está preocupado agora com o caso do Mateuzinho. Mateuzinho que saiu no segundo tempo, colocou a mão ali na posterior da coxa direita. Ele ainda vai passar por uma avaliação médica aqui em São Paulo, porque a equipe ainda não chegou aqui no estado. Então ele ainda vai passar por uma avaliação médica para entender o grau dessa lesão. Mas Dorival já disse na coletiva pós-jogo que essa é uma questão que preocupa muito ele. O Corinthians vem perdendo jogadores semana após semana para lesões. Então o Dorival está preocupado porque ele sabe que o Mateuzinho vai fazer falta. O Mateuzinho, inclusive, que deu assistência para o Guinegão nesse gol contra o Atlético. E aí também para o jogo contra o Palmeiras, o Dorival também não vai poder contar com o Matheus Bidu, porque ele está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Vasco. Então o Dorival não vai ter os laterais, inclusive o Mateuzinho ali, ele teve que dar um jeito no jogo contra o Atlético, colocou o zagueiro Félix Torres, mesmo não sendo ali o lugar de ofício dele, mas porque ele não tem realmente quem colocar naquela posição. É um problema para o Dorival, porque agora vai enfrentar no domingo o Palmeiras, o derby clássico aqui paulista, às 6h30 da tarde, sem poder contar possivelmente com o Mateuzinho, com o Matheus Bidu. Vamos ver, né, Joana? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos para o Corinthians, porque em questão de lesão tá complicado mesmo, né, minha amiga? Tá complicado. Pelo menos na lateral esquerda tem o Hugo, tem o Fabrício Angileri. Na lateral direita não tem absolutamente ninguém, né? Porque o único que havia era o Léo Maná, que era da base, que foi negociado. Por isso que ele tem jogado com o Félix Torres, improvisado, e que também não é muito a dele, mas é o que tem para hoje, né? No sentido de que você não joga bem. Eu não gostei muito do jogo do Corinthians, ao contrário do Vasco. O Vasco é 3-2, um gol de diferença, mas o time não merecia ter vencido só por um gol de diferença. Era jogo para 3-1, talvez até um 3-0. Ontem não. Ontem, para mim, se o Atlético tivesse empatado naquela cabeçada, para mim também seria justo, porque o Corinthians não faz um bom jogo de maneira geral. E o Atlético fez um jogo ok dentro das suas limitações. Aliás, ao contrário do que a gente imaginava, que chegou a ser noticiado 10 dos 11 titulares em campo, só o Esquivel não jogou por conta aí de desgaste ou mini lesão, alguma coisa assim. Os outros 10 estavam em campo, então o Atlético não abriu mão do jogo, mesmo com a decisão que ele tem na Série B no sábado contra o Novo Horizontino. Então, uma vitória ótima de quem não fez ali um grande jogo, mas perde mais um jogador por lesão já para o derby, já teria outros problemas, mas a gente fala depois do derby. E para finalizar, eu queria só citar essa invasão do torcedor. De acordo com as matérias lá que vêm do Paraná, o torcedor tem 29 anos, estava bêbado, não prestou o depoimento. Não me pergunte por quê, mas o delegado lá da delegacia móvel lá não prestou depoimento. Ele assinou uma espécie de termo circunstancial, porque é como se fosse invasão ao esporte, alguma coisa assim. O Corinthians ou o Hugo Souza teriam que prestar queixa para que ele fosse considerado aquilo uma agressão ou tentativa de algo pior e ser tipificado de uma maneira diferente. Se o Corinthians nem o Hugo Souza fizessem nada, ele ia ser colocado como invasão. Caiu de tudo dentro de campo, jogaram de tudo, né, pela proximidade ali do gramado, mais essa invasão, o Hugo sofre uma agressão. Eu não acho que vai acontecer lá muita coisa com isso. Aquela vez o Cássio tomou uma voadora dentro da Vila Belmiro, um monte de rojão na cara, o Santos pegou 2 jogos. Então, eu, sinceramente, é uma régua completamente diferente para alguns times e eu não acredito que o Atlético vai sofrer uma grande punição, nada, apesar de ser o dono do espetáculo, enfim, o responsável, e deixou o cara conseguir invadir, olha lá, e ele vai e dá no Hugo Souza, enfim. É daquelas coisas que a gente... A câmera corta, né, porque para não tentar mostrar, não dar moral pro cara, mas tem vários canais que transmitiam, que... perfis também conseguiram pegar as imagens. Ele sai atrás, o policial leva ele lá para trás, o policial não, os seguranças, e ele vem todo aquele caminho ali atrás, da organizada do Atlético, no vidro, e ele vem comemorando, vem fazendo sinal de positivo, vem batendo no peito. Então, enfim, do tipo, tamo junto, fiz aí por vocês também, aquela coisa toda. Mais um caso lamentável. O Hugo teve uma tranquilidade, né, porque a gente já viu o árbitro expulsar o jogador que, lembra aquele caso do Juventude, que alguém ia agredir, e o jogador, numa reação, foi lá e deu
um tapa no cara, ou empurrão, sei lá, e acabou sendo expulso, acho que no Campeonato Gaúcho. E o Hugo segurou, o Hugo teve uma tranquilidade ali para não fazer nada. Enfim, só condenar aí porque jogaram de tudo no campo e tal. A súmula cita ali alguma coisa da invasão, cita o que jogaram, cita lá o Osmar. Aliás, o Odair foi expulso depois do jogo por ter xingado o Hilton e tudo mais. Ele acabou expulso, está fora também do jogo da Neoquímica Arena no dia 10, o técnico do Furacão. Assim como tinha sido no confronto com São Paulo. Verdade, eu não lembrava. O jogo de volta também. Também, verdade. Só para não deixar passar, bom, se não for punido, deveria ser, né? É uma vergonha, né? O cara invade campo, bate em jogador, sai como herói, não sei o quê, e não é punido. Outro dia a torcida do Corinthians fica muito brava comigo, que eu falo que a Neoquímica Arena é um território de exceção, que tudo pode acontecer. Isso aí é a mesma coisa, né? Não dá para o cara invadir o campo, bater no goleiro e não acontecer nada com o cara. Então, que o STJD, que é tão demorado para resolver as coisas, aliás, finalmente resolveu a questão do julgamento do Bruno Henrique, vai ser no dia 4. 5 meses depois do indiciamento. 5 meses depois, que ele resolva essa questão. Não é possível. Alguma punição tem que ter para o Atlético Paranaense depois desse papelão aí. Perdeu no campo, apelou, é um negócio ridículo. Agora, tem que ser exemplar, cara. Tem que ser exemplar, tem claro. Tem que dar exemplo. Fim da picada. Qualquer estádio. Agora, acho que eu empolguei demais, porque eu gostei, achei que o Corinthians jogou bem, o Massa. Depende, né? Depende do conceito, né? Eu acho que o Corinthians controlou bem o Atlético. O Hugo quase sai de campo sem nenhuma sujeira no corpo. A questão da Série B, do jogo de sábado, acho que pesou. O Vessa trouxe ontem os detalhes. E o Corinthians fez um bom jogo, cara. Ganhou o jogo, é isso que precisa. Copa é assim, 1-0 tá ótimo, né? E eu quero ampliar essa discussão, porque com a mudança do calendário, né, ela beneficia, sim, não só o Corinthians, mas os 4 times que vão estar na semifinal, porque você passa a ter tempo, né? Tempo de recuperação do jogador, né? A não ser que a janela venha e faça um estrago ainda no Corinthians, né? Mas ela vai fechar dia 2. É que depende também, né? Se você estiver perto da semifinal e alguém se lesionar, você também vai lamentar que o jogo já não tenha acontecido, então, né? Mas hoje os caras estão machucados e estarão recuperados lá no final, né? Todos voltariam, menos o Carrilho. É o único que realmente, se no calendário normal, o Memphis já voltou, o Yuri deve voltar ou no domingo ou no jogo de volta. Então, mas volta no jogo de volta não é a mesma coisa que você voltar aos poucos, ganhar minutos, jogar um Campeonato Brasileiro sem... Então, mas no calendário normal, Massa, quando que ia ser mesmo? Daqui um mês só, né? No normal, não no que... Isso, em setembro, né? Setembro, eu tô entendendo, mas... Eles estariam todos bem, assim. Mas você vai ter parada de Copa, o jogador não vai ter ritmo. Nós estamos vendo o Lucas não consegue voltar. Entendeu? Falta ritmo. Então, acho que beneficia sim aqui esses quadros, na minha visão.